Olá, como estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. Você já ouviu falar sobre cidadania italiana por casamento ou naturalização por matrimônio? Sim? Não? Tem dúvidas? Então vamos falar sobre esse assunto no vídeo de hoje. Fica comigo até o final. Eu sou a Anitta Del Grande e ensino você, descendente de italiano, a pesquisar do absoluto zero os documentos solicitados no reconhecimento da cidadania italiana. Hoje vou falar sobre quem tem direito, o que é necessário e como fazer para conseguir solicitar a cidadania italiana por casamento. Para começar, é importante ficar claro que a cidadania por casamento é completamente diferente da cidadania por descendência, que o direito é automático, já que a pessoa descende de um italiano, Tem sangue italiano correndo pelas veias, iure sanguinis. Nós temos direito automático, mas precisamos comprovar a descendência através de documentação, do dante causa, o italiano que migrou para o Brasil e que te dá o direito à cidadania, até os documentos do requerente, que no caso é você que está solicitando. Lembrando ainda que para a cidadania italiana por descendência não existe limite de geração. Já gravei aqui no canal um vídeo sobre esse assunto e vou deixar nos cards e na descrição para que vocês possam acompanhar. Agora a gente vai tratar de uma outra coisa, que é um pedido de um cidadão estrangeiro que não é descendente de italianos, que não tem nenhuma ligação com a Itália, nunca teve, não tem direitos italianos, mas que deseja se tornar cidadão italiano, que deseja ter a nacionalidade italiana. Aí então que existe a possibilidade da cidadania italiana por casamento. Qualquer pessoa que seja casada com um cidadão italiano tem direito a solicitar a cidadania italiana por matrimônio. Importante. Tenho apenas união estável. Posso solicitar a cidadania? Não. Para se ter direito à cidadania italiana, você precisa ser casado civilmente com um cidadão italiano, casado civilmente ou união civil de pessoas do mesmo sexo. Que fique claro que estamos falando da lei italiana e não da lei brasileira. Na Itália, a união estável não é válida como no Brasil. Você precisa se casar civilmente. Esse é o primeiro requisito e sem isso não há direito sequer de pedir alguma coisa. Um segundo ponto é o tempo de casamento. Quanto tempo faz que você casou? Sim, isso faz toda a diferença para se poder solicitar a cidadania. Por quê? Para evitar fraudes, compras de casamentos, enfim. Sabe aquelas pessoas que querem algo a qualquer custo e não se importam com o que terão que fazer para conseguir? Pois bem, então é necessário criar algumas dificuldades para se evitar barrar aproveitadores, oportunistas. Então você precisa ter no mínimo 3 anos de casado civil com um cidadão italiano. Aqui o tempo muda conforme o local que você mora. Por exemplo, se você mora na Itália, o que conta é o tempo de residência e não de casamento. Você precisa residir no mínimo 2 anos na Itália para solicitar a cidadania. Agora, se você mora fora da Itália, em qualquer outro país, como no Brasil, por exemplo, conta apenas o tempo do casamento, no caso os 3 anos. Então, se reside na Itália, além de ser casado civilmente com um cidadão italiano, precisa residir ali no mínimo por 2 anos. Se mora no Brasil ou em qualquer outro lugar que seja, fora da Itália, conta o tempo de casamento, que é no mínimo 3 anos. O terceiro ponto é ter a sua certidão de casamento com seu cônjuge italiano, transcrita por um comune italiano. Quando o descendente faz o processo de cidadania já casado, ele apresenta a certidão de casamento para que também seja transcrita no consulado. Se ele casa depois de já ter adquirido o reconhecimento da cidadania, ele apresenta a certidão de casamento no consulado italiano no Brasil ou em qualquer outro local, ou qualquer outro consulado italiano em que ele more, que ele resida, que ele esteja inscrito no AIRE. E se mora na Itália, no comune italiano. Então você precisa estar casado civilmente com um cidadão italiano, precisa esperar o tempo de residência ou de casamento, dependendo do lugar onde mora, precisa ter a certidão de casamento transcrita para italiano, por um consulado, ou comune italiano, mas extremamente importante, todo cidadão italiano tem a obrigação de manter seus dados atualizados no AIRE, então precisa atualizar o estado civil, se houve nascimento de filhos, se houve mudança de endereço, então você precisa ter a certidão de matrimônio transcrita por um comune italiano, se não tem ainda, precisa fazer. Se você mora no Brasil, então já entre em contato com o consulado italiano e verifica como faz para pedir a transcrição. Mas atenção, é preciso fazer a tradução juramentada e a apostila dessa certidão antes de mandar para o consulado. Já existe um vídeo gravado sobre a tradução juramentada. No final vocês podem acompanhar para entender melhor do que se trata.
Então, o consulado vai enviar o documento para a Itália para que este seja transcrito, tá? E depois que a certidão estiver transcrita, você vai pedir ao comune ou consulado italiano o extrato per riassunto dell'atto di matrimonio, que é a certidão de casamento transcrita pelo comune italiano. Então, são os 3 primeiros requisitos, aí pré-requisitos, né, para que você possa ter direito a solicitar a sua naturalização à cidadania italiana. Depois que você cumpriu esses 3 primeiros pré-requisitos, é hora de reunir, consolidar todos os documentos necessários para solicitar a cidadania por casamento, tá? Se até aqui você está gostando do conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Bom, agora eu vou falar quais são os documentos que você precisa reunir e consolidar. Então, você precisa ter a cópia do seu passaporte brasileiro ou do seu RG. Mas para quem não tem passaporte, é importante já ir fazendo, porque se quiser viajar no futuro, não conseguirá sem o passaporte. Então aproveita a oportunidade, já faz e adianta esse documento que tem validade de 10 anos. Então corre já fazer, tá? O outro documento é a certidão de nascimento em inteiro teor, com emissão de no máximo 180 dias, 6 meses. As certidões têm esse prazo de validade. Outro documento é o extrato per riassunto dell'atto di matrimonio, aquele que a gente falou agora há pouco, que é a certidão de casamento brasileira transcrita para o italiano, e também com validade de 6 meses. O próximo documento é o Certificato di Proficienza della Lingua Italiana, nível B1. O certificado precisa ser emitido por um instituto reconhecido, certificado pelo governo italiano, para certificar que você realmente tem o nível B1 do italiano. O nível B1 é o equivalente ao nível intermediário. Então, o estrangeiro que queira se naturalizar italiano precisa apresentar um certificado com no mínimo o nível B1 da língua italiana. Então, para solicitar o casamento, é extremamente importante estudar e falar o idioma italiano. Precisa fazer a prova, passar e conseguir esse certificado. Diferente do descendente que não precisa falar o italiano, né? Mas é tão importante quanto. Imagina você encontrar um italiano em uma viagem e não conseguir se comunicar, ou ainda querer morar, trabalhar, estudar na Itália e não conseguir se comunicar com as pessoas. E o cônjuge também vai precisar apresentar a certidão de antecedentes criminais no Brasil. Esse documento tem validade de 3 meses, 90 dias de emissão, e é solicitado na Polícia Federal. Na maioria das vezes emite de forma online, tá? Se você morou em algum outro país, precisará também apresentar o antecedente criminal daquele país em que você morou. E o último documento é o comprovante de pagamento da taxa de naturalização por casamento, que custa 250 euros. Então, se você atende a todos aqueles 3 primeiros pré-requisitos e já reuniu todos os documentos que eu acabei de dizer quais são, você já está apto para solicitar a sua naturalização, a sua cidadania italiana por casamento. Lembrando que para apresentar os documentos, eles precisam estar traduzidos para a língua estrangeira. Então, de fato, o que você precisa traduzir e apostilar? O passaporte brasileiro? Não, porque ele já é um documento internacional. A sua certidão de nascimento brasileira inteiro teor, com no máximo 6 meses de emissão, precisa estar traduzida e apostilada. A certidão de casamento não precisa, porque você vai apresentar aquela que você pediu para transcrever e solicitou ao comune italiano, já é um documento italiano. O certificado de proficiência da língua italiana também não precisa, porque ele é emitido por um instituto credenciado pelo governo italiano, então já é válido. E a certidão de antecedentes criminais também precisa estar traduzida e apostilada, porque é um documento brasileiro emitido em território brasileiro no nosso idioma, que é o português. Lembrando que se você morou em algum outro país, também vai precisar apresentar a certidão de antecedentes criminais desses outros países aí que você morou, tá? E o comprovante de pagamento não precisa, porque é um comprovante e já consta a instituição e o valor pago. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, que ele tenha sido esclarecedor, que ele possa de fato ter te ajudado. Se você não conhecia sobre esse assunto, não tinha todas essas informações e gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com muitas e muitas pessoas. Quem sabe ele vai chegar em quem realmente precisa. Eu sou a Anitta Del Grande e ensino você, descendente de italiano, a pesquisar do absoluto zero os documentos solicitados no reconhecimento da cidadania italiana. Obrigada por ficar comigo até o final desse vídeo. Até mais, um bacione!